Chegou o dia, chegou a hora. Nesta quarta-feira o Fluminense joga a sua vida na Copa Libertadores e é muito estranho falar em decisão ou algo do tipo na quarta rodada da fase de grupos, mas o Fluminense infelizmente se colocou nessa situação. Hoje, aqui em Mendoza, no estádio Malvinas Argentinas, uma vitória é fundamental para continuar sonhando, para continuar lutando, brigando para chegar às oitavas de final. Uma derrota pode praticamente significar um adeus extremamente precoce, decepcionante e revoltante nessa Libertadores 2026. Um capítulo que a gente realmente não imaginava viver agora. Fluminense, Independente Rivadavia e Fluminense, hoje aqui em Mendoza, era o jogo que a gente imaginava talvez valendo a liderança do grupo. Assim a gente projetou lá atrás. Mas o futebol, infelizmente, reserva muitas vezes o inesperado. E nem sempre o inesperado é bom. Tomara que o fim dessa história seja com um final feliz. E para a gente sorrir mais tarde, o Fluminense precisa vencer esse jogo, superar muitas dificuldades e torcer para que hoje o técnico Luiz Beldia possa fazer as melhores escolhas e que o time dentro de campo possa jogar o que não jogou até agora pela competição. Vem comigo porque agora é pré-jogo de Independente Rivadavia e Fluminense, provável escalação, mudanças no time, como chega o adversário para essa noite, um jogo histórico para eles. Vem comigo que eu vou te contar tudo a partir de agora. Bora! A bola vai rolar às 9h30 da noite no estádio Malvinas Argentinas. Para quem está perguntando, o público, pelo menos pelo que a gente falou com a assessoria do próprio Independente Rivadavia, eles não esperam um grande público nessa noite. Algo em torno de 15 mil torcedores, mais ou menos, menos da metade da ocupação do estádio. O Independente que não joga na sua casa original, porque por questões de protocolares da Conmebol, as exigências que a Conmebol faz, joga no Malvinas Argentinas porque é um estádio que tem mais estrutura, maior e, portanto, está adequado a receber jogos de competições da Conmebol. É muito bizarro a gente olhar para esse grupo C e ver o cabeça de chave, o Fluminense com apenas um ponto na lanterna e desesperadamente precisando desses 3 pontos para sobreviver. E aí, qual é a situação? Bom, se o Fluminense fizer a sua parte, que a gente sabe que vai ser complicado, difícil, tudo isso a gente vai falar a partir de agora, mas o Fluminense vencendo o jogo chega a 4 pontos e pode eventualmente igualar o Bolívar caso eles sejam derrotados pela Guaira. Esse jogo vai ser às 7 da noite, tá? Então o Fluminense já vai entrar em campo sabendo o resultado de La Guaira e Bolívar que vão se enfrentar na Venezuela. E é muito melhor o La Guaira vencer esse jogo, porque eles vão chegar a 5 pontos. Vão chegar a 5 pontos, mas o Fluminense vai enfrentar o La Guaira no Maracanã, pode igualar a pontuação deles depois e, no confronto direto, desempatar. Já que deu empate lá, então o Fluminense venceria no Maracanã e ultrapassaria o La Guaira, mesmo que eles cheguem eventualmente a 8 pontos. No confronto direto, o Fluminense venceria. É diferente do Bolívar. Se o Fluminense vence, se o Bolívar também vence, a gente vai pegar os outros 2 em casa, mas contra o Bolívar vai ter que fazer pelo menos 3 gols de diferença devido à derrota na altitude de La Paz. Então, basicamente, para sobreviver, Bolívar ganhou o jogo, o Fluminense tem que ganhar. Bolívar empatou o jogo, o Fluminense pelo menos tem que empatar. Se perder, o Bolívar tem que perder de qualquer jeito. Porque mesmo perdendo aqui, se o La Guaira chega a 5 pontos, o Fluminense depois vai poder chegar a 7 pontos. Ainda vai enfrentar o La Guaira. Tem como ultrapassar. O Bolívar permanece ali com 4 pontos. Né? Então, o Fluminense conseguiria chegar também, eventualmente, se o Bolívar fizer 7 pontos, ganhar o outro jogo, que é o Rivadavia, lá na altitude, o Fluminense igualaria os 7 pontos, mas teria que novamente tirar aquela diferença no saldo por 3 gols. E se perder e o Bolívar ganhar o jogo de amanhã? Cara, aí é pelo milagre. Porque o Bolívar vai a 7 pontos, não poderia ganhar mais jogo nenhum, não poderia pontuar mais daqui até o final. Chance matemática tem, é possível, mas aí
a gente já pode começar a dar adeus. A realidade é essa. Então o primeiro passo, como sempre, é fazer cumprir com o seu papel, né? Ganhar o jogo e aí ver o que vai acontecer depois. É claro que pode ser bom por um lado saber o resultado antes. Se o Bolívar perde, é uma motivação a mais. Se o Bolívar ganha, é uma pressão ainda maior para o Fluminense entrar em campo, tendo que ganhar de qualquer maneira. Então eu nem sei realmente se é positivo saber o resultado antes do jogo. Mas enfim, é isso. A gente já vai entrar em campo, aliás, o Fluminense já vai entrar em campo sabendo o que terá de fazer para sobreviver nesta fase de grupos. É um jogo decisivo e, como qualquer jogo decisivo, o componente emocional vai ser muito importante. O mental, ter um mental forte. Os caras vão jogar aqui, mesmo que não para um grande público, com o apoio do seu torcedor e para eles, mais uma vez, é um jogo histórico. Eles já fizeram história no Maracanã. Ganhar aqui hoje significa se classificar. Caçula da competição, primeira vez disputando uma Libertadores, ganhando 2 jogos do campeão de 2023, cabeça de chave do grupo. Olha só o que esses caras estão vivendo. Então, para eles, é a glória. Eles já estão ali, né? Uma vitória hoje vai engrandecer ainda mais essa campanha e coloca o Independiente Rivadavia nas oitavas de final definitivamente e com muito louvor e, por sinal, merecimento, se isso realmente acontecer, que é o que a gente não quer. Então, o aspecto emocional vai ser muito importante. Não levar um gol no início como levou lá na altitude. Isso prejudica demais, porque já dá aquele abalo quando o time está tentando se achar, está tentando se encontrar. Eu imagino o Rivadavia indo para cima, marcando a saída de bola, subindo a marcação e o contra-ataque deles, que é muito perigoso. É difícil, mas está longe de ser impossível, gente. Está longe de ser impossível. E por que eu estou falando isso? Porque é o Fluminense. Lá em 2011, o cenário era tão ruim quanto. Era o Fluminense depois de 3 jogos com 2 pontos, tendo que fazer algo que era praticamente impossível para se classificar e se classificou. Com aquela pancadaria comendo contra o Argentino Júnior, 4-2, vitória daquele jeito. Quem acreditava? Se você volta lá no tempo, antes daquele jogo, você estava acreditando naquela classificação? E tantos outros milagres que o Fluminense já fez ao longo do tempo. É pelo milagre mesmo. Estou falando disso desde a derrota lá em La Paz. É pelo milagre. Ficou muito complicado. Eu estou falando pelo milagre por quê? Porque o Fluminense não vem, a verdade é que não vem rendendo e não vem jogando o suficiente para a gente ter fé que não. Realmente hoje a gente pode esperar uma grande atuação, os caras vão se impor? Não. Mas o futebol permite essa mudança brusca de comportamento. Sabe? Às vezes a atitude que está faltando, que faltou nesses últimos jogos, pode chegar agora. Né? Um poder de decisão, uma efetividade maior, como esse time já demonstrou. É o jogo da vida deles e o Fluminense tem que fazer desse jogo o jogo da sua vida também. É pelo torcedor que vai estar aqui apoiando, é pelo torcedor que vai estar no Brasil torcendo, vibrando até o fim e acreditando. E se os jogadores querem a continuidade do trabalho do Zubeldia, se acreditam no trabalho do Zubeldia, hoje é um grande momento para demonstrar isso. É uma grande oportunidade para provar isso para todo mundo, porque uma eliminação, uma derrota na Libertadores, enfim, também pode colocar o trabalho do Zubeldia em xeque. Então é a hora de todo mundo se ajudar. Por algum momento, por 90 minutos pelo menos, a gente tem que acreditar pelo Fluminense, por essa camisa que tem um peso enorme e hoje, mais uma vez, vai ter uma visão. Camisa sozinho não ganha jogo. Tem que ter postura em campo, tem que ter atitude, tem que ter coragem. A coragem que muitas vezes faltou também. Dá para chegar. Ninguém disse que vai ser fácil, mas dá. Futebol, ele é justamente incrível e emocionante porque ele permite esse tipo de reviravolta. Vamos à provável escalação do Fluminense para logo mais, que pode ser bastante diferente, enfim, ou pelo menos diferente daquilo que a gente imagina, sempre com a parceria da KTO. Vai lá, o link está aqui embaixo, link especial, específico para esse jogo. Se você não tem conta na KTO, cara, abra sua conta lá, ajuda muito a gente. É o que eu falo, a gente só consegue fazer essa cobertura no Jornada, aqui no canal do Lessa, graças a esses parceiros que estão com a gente já há pelo menos 3 anos, indo agora já na 3ª temporada, acreditando no nosso potencial e realmente tornando tudo isso possível.
E só de você fazer o seu cadastro lá, já automaticamente bate na plataforma, registra para a KTO que vocês estão chegando junto. E claro, isso dá muita moral para a gente, tá? Mesmo que você não vá lá apostar, não vá lá jogar de cara, isso dá muita moral para a gente. Então, eu montei essa combinada aqui. Na verdade, isso aqui foi dica do Phil. Eu estou passando aqui porque achei muito boa. Resultado final, vitória do Fluminense, com um chute do Savarino a gol e mais de 2 escanteios para o Fluminense no jogo. Isso dá odd quase 9, praticamente 9. Colocando R$10, você tem um retorno de praticamente R$90. E você pode utilizar a chance extra, se você não utilizou, já sabe, pelo dispositivo, pelo celular. Você vai lá na aba promoções, seleciona a chance extra, até R$30. Você apostou, perdeu, a KTO te devolve na próxima para você tentar novamente. É a chance extra da KTO. Essa combinada aí achei bem interessante. Tem muito valor, claro, para quem está acreditando na vitória do Flu. E até por isso, pelo risco, né, para você pegar, colocar dinheiro lá que depois vai te fazer falta, tá? Pelo amor de Deus. Sempre com responsabilidade para maiores de 18 anos. O link está aqui embaixo, é só clicar. Vamos então à provável escalação do Flu, que tem os desfalques que a gente já sabe. Cano, Matheus Reis, Martinelli estão fora lesionados. Lúcio voltou. Agora, voltou para jogar quanto tempo? Essa é a primeira dúvida. Vai começar no banco de reservas, se tudo der certo deve começar no banco de reservas e ter alguns minutos no segundo tempo. Eu torço muito para não depender do Lúcio, porque se o Lúcio entrar tendo que decidir é porque realmente o caldo entornou. Eu torço para que o Lúcio nem entre em campo hoje. Esse seria o cenário ideal. Com a ausência dele, sempre fica aquela dúvida pela montagem no meio de campo, que hoje não tem Martinelli e não tem Bernal. Como o Zubeldia vai montar? Vamos lá. Campinho na tela, provável escalação do Flu com Fábio, Guga, Ignacio ou James. Ignacio pode ganhar essa vaga hoje, mesmo tendo jogado muito mal no altitude. O James também está muito mal. Essa é a zaga do Fluminense, é isso, infelizmente. Com Freitas e René na lateral esquerda, aí é dúvida no meio de campo. Vamos lá. Alisson, Hércules. Diria que a tendência é começar com Alisson, Hércules e Savarino, fazendo essa função de meia mais central que cai pelos lados. E aí a gente tem um ataque com Soteldo, Canóbio e Castillo. O Soteldo ganharia a vaga como titular. Quais as outras variações possíveis dentro desse esquema? O Otávio corre por fora ali, brigando por uma vaga como primeiro volante. Ele poderia, não acho que vai utilizar 3 zagueiros, já falei sobre isso, mas poderia utilizar 3 volantes. E aí ele teria a opção de escalar o Nonato, que estava voltando de lesão agora, ainda sem ritmo. Se não o Nonato, Otávio, com Alisson e Hércules. E aí ele poderia ter Savarino, Soteldo e Castillo. É uma opção. Mas o Canóbio sai do time. Quem vai recompor, quem vai marcar como o Canóbio faz? Não dá para ter tudo. Então se ele quiser escalar 3 volantes, se não quiser abrir mão do Canóbio, o Soteldo continua no banco. Hoje, para mim, o Soteldo, dos pontas dos jogadores de lado, é quem está entrando melhor e jogando melhor. É o que o campo está dizendo. O Zubeldia deveria respeitar o campo, porque o Serna realmente está sem condições, está muito mal. E não é de hoje, está muito mal mesmo. Hoje eu acho que o Fluminense precisa de ousadia, precisa de coragem, precisa de gente que vai pegar e vai levar o time para frente, e vai arrastar e vai tentar alguma coisa. E por isso eu sou favorável à escalação do Soteldo. Junto com o Savarino, eles podem criar problemas para a zaga adversária. Aí a questão da recomposição, é claro, é algo que tem que ser pensado, porque não adianta a gente se iludir. Os caras são muito bem preparados para contra-atacar. A gente viu o que aconteceu no Maracanã. Então, para eles estão numa situação muito tranquila. O desespero é todo do Fluminense. Então, eles podem se aproveitar disso, tentando sufocar a saída de bola para dificultar a vida, quem sabe roubar a bola no campo de ataque e estar mais perto do gol. Ou eles podem deixar o Fluminense vir e aí explorar o contra-ataque. A gente viu como eles fizeram isso, até com uma certa facilidade e deixando sempre 2 ou 3 jogadores lá na frente. E aí já entrando, aproveitando, já falando aqui do Independiente Rivadavia também, eles pouparam no final de semana o time no Campeonato Argentino, nem o goleiro jogou, então vai ter um time todo descansado. Você, a noção de como eles estão focados nessa partida. O Arce, que é aquele jogador que muita gente queria, que viesse para o Fluminense contra o Laguardia, meteu um hat-trick, está numa boa fase. O Vídeo é um jogador que incomoda demais, incomodou demais no Maracanã, para mim foi o melhor naquele jogo no Maracanã. E o Sartori também é um cara que chega muito na frente. Então, geralmente ele deixa esses 3 posicionados lá na frente, eles não voltam. Ele arrisca, recuperou a bola, é contra-ataque. E não acho que eles vão mudar a maneira de jogar, muito pelo contrário.
de novo, eles estão confortáveis. Eles estão confortáveis. Não precisam se desesperar. O desespero é do Fluminense. E aí, por isso eu falei, tem que ter muita inteligência e calma para não cair na pilha, para entender o que está acontecendo no jogo, construir o seu jogo com calma, com tranquilidade, porque a vitória de 6-0, se fosse possível, já estaria maravilhosa. Não adianta se desesperar, não adianta ir para cima de qualquer jeito, porque os caras vão estar preparados para matar o jogo. O Rivadavia não deve ter mudança em relação ao time que jogou no Maracanã, salvo alguma alteração de última hora, então deve ir Bolcato, Bonifácio, com Vidalba, Studer e Gomes, Florentin, Bottari e Fernandes, com Sartori, Arce e Vidia. Deve ser esse o Independente de Rivadavia para enfrentar o Fluminense logo mais. E na Flu TV, o Fábio falou sobre esse jogo, a expectativa por entrar em campo mais uma vez defendendo o Fluminense na Libertadores e, se Deus quiser, conquistando esses 3 pontos. Bom, primeiramente é uma marca que é um presente, né, que Deus me concede, e fazer parte dessa marca usando a camisa do Fluminense é mais um presente, porque foi uma porta aberta que Deus me concedeu para continuar a minha história, né, e junto com a do Fluminense. Então a gente conseguiu escrever uma história maravilhosa na conquista da Libertadores, da Recopa, mas nós queremos mais e vamos para esse jogo decisivo com esse pensamento, com muita fé, coragem e dedicação e em honrar essa camisa em busca do nosso objetivo, que é conquistar a vitória e aí sim, junto do nosso torcedor, fazer valer o Maracanã, onde a gente tem histórias maravilhosas de conquistas e que a torcida foi crucial para que a gente pudesse alcançar o objetivo. Então, o primeiro passo é essa decisão, aqui para levar os 3 pontos, e decisão tem que vivenciar ao máximo, sentir na pele toda a energia que com certeza nosso torcedor vai estar transmitindo aí para que a gente possa entrar com gana de querer vencer e fazer por onde vencer esse jogo tão decisivo. Então é isso, gente, é acreditar no imponderável, é João de Deus, é gol cagado, tudo que puder ajudar hoje vai ser bem-vindo, porque a batalha vai ser grande, mas, enfim, é acreditar que o Fluminense hoje vai entregar o que não conseguiu entregar nesses últimos jogos. A gente vai para a arbitragem para a gente finalizar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida o uruguaio Gustavo Terreira, auxiliado pelo Martim Sop e pelo Agostinho Berisso. O VAR vai ser o Antônio Garcia, todos do Uruguai. Esse árbitro foi o que apitou. Tem um jogo apitando do Fluminense. Foi a derrota para o Lanús ano passado em La Fortaleza, naquele confronto que terminou com a eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana. Derrota por 1-0. Lá ele foi o árbitro do confronto histórico bem pequeno, portanto. Jogo com a transmissão da TV Globo, da Disney Plus, e vai ter torcida do Fluminense no Patota Bar, como sempre, jogos de Libertadores, galera tricolor marcando presença no Patota Bar, e a reportagem do Jornada estará por lá. Então você quer participar do nosso pré-jogo, quer falar com a galera, Cauã Tinoco, Lucas Batista, vão estar por lá, corre lá no Patota Bar, ali na 28 de setembro, do ladinho ali da UERJ, tá bom? E claro, nosso pré-jogo começa aqui em Mendoza a partir das 6h30 da noite, direto do estádio Malvinas Argentinas, com toda a cobertura, 3 horas de pré-jogo, como vocês já estão acostumados aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902, juntos, acreditando, tendo fé que a gente vai buscar esses 3 pontos e essa classificação para as oitavas de final. Nos vemos mais tarde, um abraço, tamo junto, não esquece de deixar o like, valeu!